No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, diz: algum tempo depois, né, eu vou ler aqui na revista atualizada. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. No versículo 2, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Primeiro ponto que nós devemos ver, que era um tempo de festa, um tempo de alegria. E aqui menciona-se especificamente um lugar, que era Porta das Ovelhas. Ora, existe ali junto à Porta das Ovelhas. Então havia uma porta que era para as ovelhas. As pessoas conduziam as ovelhas por meio dessa porta para entrar em Jerusalém. E lá havia um tanque que se chama Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Aqui nos mostra um quadro. Era um tempo de festa, mas havia um lugar específico, que era ali junto à porta das ovelhas, e um tanque. E quando nós olhamos para a situação desse mundo, para as pessoas, assim como o Senhor Jesus, quando ele olhava para as multidões, ele sentia compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, não é? No final do Mateus capítulo 9, nos mostra isso. Aqui existe uma porta das ovelhas e um tanque. E aqui diz que um tanque, e o nome era Casa de Misericórdia, que é Betesda. Por quê? Aí no versículo 3, nós podemos compreender. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Nós vemos ovelhas, entre aspas, nessa condição. Vemos pessoas nessa condição. E era uma multidão. Era tempo de festa. Mas essa multidão estava em festa? Não. Essa era uma multidão que estava triste. Era uma multidão composta de enfermos, pessoas doentes, pessoas sem ânimo, pessoas que estavam sofrendo. Aqui nós temos cegos. Havia uma festa, mas essa pessoa não via nada. Ele podia ouvir o barulho, mas não conseguia ver. Como estar alegre estando enfermo? Como estar alegre estando cego? Não somente isso, mancos. Não conseguem caminhar direito. Não conseguem correr. Não conseguem desempenhar suas atividades de uma maneira adequada. E ainda paralíticos. Pessoas que não conseguiam se mexer. Muitas vezes, o que esse versículo retrata a nossa condição. Algumas vezes nós estamos em uma dessas condições. Pode haver festa, mas para quem está nessa condição, não há festa. Os outros podem estar alegres, para quem está nessa condição, não há alegria. Mas por que eles estavam lá? O versículo 4 diz o seguinte, eu vou agora ler pela King James atualizada.
de certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Eles estavam lá porque nesse tanque ocorria algo. Um anjo, de certo em certo tempo, vinha, agitava as águas. E o primeiro que entrasse nas águas era curado de qualquer doença que tivesse. Imagina então o coração dessas pessoas, aquela multidão. Mas, apesar disso ocorrer, amado irmão, amada irmã, eu quero que você sinta algo baseado nessa figura e nesse quadro. O anjo agitava a água. Primeiro que entrasse, depois de agitadas as águas, era curado. Olha o sentimento da pessoa. Eu tenho que ser o primeiro a entrar. Mas a multidão aumenta cada dia mais, não é? Daí todo mundo quer vir para ser curado. Por um lado, tinha uma esperança. Por outro lado, não tinha esperança. Por quê? Porque somente o primeiro era o curado. O que isso significa? Aplicando em alegoria, em tipificação, essa situação desse tanque, que o anjo vinha, mexia de vez em quando, tipificava a antiga dispensação, a velha aliança, a era da lei. Oferecia algo, mas só o primeiro podia alcançar. O melhor podia alcançar. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Aqui fala do anjo que mexe as águas. Então, quero que os irmãos leiam comigo Gálatas 3:19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E essa questão da lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então você vê a interferência, a participação do anjo nessa questão de dar a lei. Por isso que na alegoria, essa cura vinha por algo ligado aos princípios da velha dispensação. Só o primeiro, só o melhor ganha. É isso que a lei diz, né? Se você cumprir a lei, você tem a recompensa. Se você não cumprir a lei, não tem a recompensa. A lei exige, condena, mas não dá vida. Não pode capacitar. Você tem que chegar até lá. Você tem que chegar até no tanque. Mas é só naquele instante, quando o anjo agita.